Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu atualmente estou aqui na Alemanha, na cidade de Flensburg, a última cidade ao norte da Alemanha. Eu estou trabalhando aqui como pesquisador visitante na Universidade de Flensburg. Estou aprofundando os meus estudos, aprofundando minhas leituras e eu decidi compartilhar isso aqui como uma espécie de diário intelectual. Então, eu vou fazer aqui uma série de vídeos sobre um livro muito importante que diz a respeito do método do marxismo, que é no que eu estou me aprofundando agora, que é a ideologia alemã. Então, esse é o primeiro vídeo sobre a série da ideologia alemã. Existe um consenso entre os estudiosos que a ideologia alemã é o marco zero, é o nascimento dessa nova forma de enxergar a história e a sociedade, né? Então, existem alguns filósofos, como o Louis Althusser, francês, que chamou isso de corte epistemológico, como se fosse uma ruptura brusca. Antes da ideologia alemã existia o jovem Marx, e depois da ideologia alemã vinha o velho Marx, o Marx maduro, o cientista social. Mas essa ideia ela tem um problema. Ela apresenta essa mudança como se fosse um milagre, um estalar de dedos, sem explicar o processo, quais os caminhos levaram Marx e Engels a formularem essa nova perspectiva, esse novo método de se analisar o mundo e a sociedade. A verdade é que essa transição não foi um raio no céu azul, não foi um meteoro, não foi uma estrela cadente. Em 1845, 1846, quando Marx e Engels escreveram a ideologia alemã, eles já tinham percorrido um longo e tumultuado caminho de elaboração teórica e também de prática política. E é essa jornada que a gente vai ver nessa série. Tudo começa na Alemanha na primeira metade do século XIX. Um jovem Marx, influenciado pelo iluminismo do seu pai, o Marx pai, chega à universidade e ele mergulha num caldeirão intelectual da época. E a filosofia dominante na Alemanha era a filosofia de Hegel, que era inclusive a filosofia oficial do Estado prussiano. E aqui está um paradoxo. A filosofia de Hegel, ao exaltar o Estado como a realização da razão, agradava o governo, mas ao mesmo tempo ela alimentava a oposição intelectual, que via nela um ideal de constitucionalismo que poderia derrubar esse regime autoritário da Prússia. Então, como atacar um regime censurador? A solução foi um ataque indireto, criticar a religião que dava base ao Estado. E esse foi o papel dos jovens hegelianos ou dos hegelianos de esquerda, como David Strauss e como Bruno Bauer. E é nesse grupo que Marx se forma. Sua primeira concepção filosófica era inevitavelmente idealista. Ele absorveu Kant, Fichte e, claro, Hegel. Mas mesmo nesse ponto de partida, duas características pessoais já se destacavam. Primeiro, um espírito crítico afiado e segundo, um impulso pela prática e pela ação. Ou seja, embora Marx tenha participado desse movimento dos jovens hegelianos, ele nunca foi um hegeliano estritamente. Sempre olhou para o sistema de Hegel com críticas que ele vai levar e vai desenvolver de forma muito mais elaborada a partir dos anos 1840. E esse espírito crítico aparece de forma brilhante na sua tese de doutorado. Enquanto todo mundo, todos os intelectuais estavam discutindo Hegel, e talvez até Kant, tinham bastante neocantianos ali também, Marx foi estudar dois filósofos da antiguidade que eram materialistas, Demócrito e Epicuro. Isso já era um sinal de rebeldia. E mais, ele descobriu em Epicuro uma ideia de dialética que o próprio Hegel havia negado. Mas a carreira acadêmica não era para ele. Marx mergulhou no jornalismo, assumindo a chefia da redação da Gazeta Renana, uma revista burguesa, e que foi ali que ele teve seu primeiro curso prático de política. Ele se deparou nesse momento com conflitos reais. Um exemplo muito marcante, ressaltado pelo próprio Marx, foi ele ver que os camponeses estavam sendo criminalizados por coletar lenha nos bosques comunais, o que era um direito costumeiro no sistema feudal. E essa nova lei burguesa, protegida pelo Estado, transformava um costume feudal em crime de furto, porque ali eles passam a legislar a favor da propriedade privada. E foi ali que ele começou a enxergar uma íntima ligação que existia entre economia, direito e política.
No jornal, ele também foi obrigado a se pronunciar sobre as correntes socialistas que chegavam da França, e a princípio ele as rejeitou. Ele admitia que ele não conhecia muito bem, mas que negava, ele admitia a própria ignorância a respeito dessas correntes. Eram doutrinas utópicas, né, de Fourier, Proudhon e outros, que imaginavam um socialismo ideal, descolado da luta real das massas e que seria capaz de reformar o capitalismo. Mas em 1843 ele se muda para Paris, e aí Marx se aproxima desses grupos e conhece Proudhon pessoalmente. E aí que uma ideia muito importante entra no seu pensamento. A ideia do proletariado, dos trabalhadores como classe revolucionária. E isso é importante porque Marx vê no proletariado a classe mais explorada, a força material capaz não só de fazer uma revolução, mas de emancipar, de libertar, de salvar toda a sociedade, acabando assim com a divisão de classe e criando uma verdadeira comunidade humana. Enquanto isso, um pouco mais jovem, para um caminho tanto diferente, Friedrich Engels chegava à mesma conclusão. Ele era filho de um industrial da indústria têxtil e o pai, atribuindo-lhe as funções de herdar a companhia, não autoriza que ele vá para a universidade. Mas ele chega a assistir algumas aulas como aluno ouvinte e tudo mais, e ele é obrigado a viajar a negócios para a Inglaterra para cuidar das empresas onde estava o coração da Revolução Industrial. Lá ele teve contato direto com duas coisas importantíssimas. Primeiro, com o movimento operário real, que são os cartistas, e segundo, com a economia política inglesa. Ele antecipou Marx em ambos os temas. Ele viu a economia política como a expressão dos interesses da burguesia, mas inicialmente ele rejeitou seu conceito central, que era de valor-trabalho. Essa afinidade de pensamento entre Marx e Engels fez com que, no primeiro encontro de 1844, uma parceria histórica se iniciasse e duraria até a morte de Marx. Uma colaboração íntima e intensa que mudaria o mundo e que 40 anos depois só ia acabar quando Marx morresse. Então, a gente vê que esse corte epistemológico que Louis Althusser denuncia não foi um rompimento do nada. Ele foi o ápice de uma longa jornada. Ele foi o ápice de um caminho em que Marx ele sai da filosofia hegeliana, desse idealismo, do jornalismo, e Engels, saindo da experiência prática na Inglaterra, trazem cada um a sua contribuição para esse quebra-cabeça, para esse novo movimento intelectual. Agora, com as ferramentas na mão, eles estão prontos para a grande batalha. E no próximo vídeo, a gente vai entrar de cabeça no texto para ver contra quem exatamente Marx e Engels vão dirigir seus ataques. Quem eram esses jovens hegelianos e por que era tão necessário combatê-los? Não percam. Se inscreva, deixa o like e no próximo vídeo a gente se aproxima um pouco mais do texto. Muito obrigado e até.